Olá, torcedor alvirrubro que acompanha o canal do Anderson Batista, sejam muito bem-vindos. O Náutico se despede da Copa do Brasil depois de uma derrota por 2-0 para a equipe do Cruzeiro. O Náutico que não deixou de competir, né? Essa é a verdade. O Náutico, dentro de suas limitações, fez uma partida em 180 minutos diante de um Cruzeiro que tecnicamente trazia mais dificuldades para os rotineiros adversários do Náutico. E no fim das contas, né, o Náutico acabou sucumbindo diante, né, de um adversário mais poderoso, jogando em sua casa e tendo, né, o apoio de seu torcedor, mais de 21 mil torcedores do Independência, apoiando e empurrando o Cruzeiro, que conseguiu essa classificação às oitavas da Copa do Brasil. Agora o objetivo é a Série C. Restou a terceirona, com a estreia já marcada para a próxima terça-feira, né, um jogo diante do Manaus, fora de casa. É a cereja do bolo da temporada 2023 do Alvirrubro, já que é o principal objetivo da temporada, que é o acesso, é chegar à Série B no ano que vem. E para isso, nada melhor como esquecer o que aconteceu na noite de hoje, tentar tirar lições positivas de alguns bons momentos até que o Náutico teve dentro do jogo para perpassar visando a disputa da terceirona. Então a gente traz a partir de agora alguns dos destaques desta partida. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixa o like nesse conteúdo. Importante a sua participação através dos comentários e, claro, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Um jogo onde, como eu destacava antes, o Náutico competiu nos 180 minutos, já por ter vencido na ida e por, pelo menos hoje na etapa inicial, ter segurado o empate sem gols, que naquela ocasião dava ao Náutico a condição de chegar às oitavas de final, algo que já não acontece desde 2011. Só que o jogo ele teve alguns pontos a serem analisados e que a gente precisa debater aqui, e o torcedor percebeu claramente que, infelizmente, a arbitragem teve a sua participação negativa na etapa inicial. Já vem sendo algo comum, né? Vem sendo algo corriqueiro nos jogos das equipes nordestinas, seja na Série A, na Série B, na Copa do Brasil. Infelizmente, eu já vinha destacando para quem me acompanha de longas datas, essa designação de árbitros no futebol brasileiro, ela é, no mínimo, para ser bem educado, equivocada. Porque designa-se um árbitro de uma mesma região para uma equipe de uma mesma região que joga em casa, ou se joga fora de casa. E eu, particularmente, eu não compactuo com esse tipo de ideia. Né? O Náutico, quando joga nos aflitos contra uma equipe do Sudeste, tem um árbitro do Sul ou do Sudeste. O Náutico, quando joga em Belo Horizonte, tem um árbitro do Sudeste. É como se só no Sudeste fizesse futebol, existissem pessoas competentes para gerir o futebol brasileiro. E isso, de uma certa maneira, uma hora vai acabar dando em uma besteira grande. Né? O futebol brasileiro ele não é feito apenas por 7 estados. Não existe apenas o Sul e o Sudeste. Existe um futebol competitivo no Nordeste, no Norte, no Centro-Oeste, no Distrito Federal. O que falta mesmo no futebol brasileiro é um investimento por parte da CBF, que pensa apenas na nata que se acha a nata. Voltando a falar do jogo, não dá para desperdiçar uma chance daquela, né? O do Caion. Né? O Caion, infelizmente, aos 16 minutos, teve aquela oportunidade, né, de abrir o marcador para o Náutico e cabeceou para fora, não pegou bem, não se posicionou bem, né? O gesto corporal do Caion na hora do cabeceio não foi o propício para o Náutico chegar ao primeiro gol. Teve o lance com o próprio Caion, né, que causou a indignação desse que vos fala há pouco, né, do lance de pênalti do Luciano Castanho em cima do atacante do Náutico. Poderia muito bem o árbitro de vídeo ter revisado aquele lance, foi um pênalti claro, né, a câmera por trás do gol pegou a imagem tranquilamente, mas não houve a revisão. E o Náutico, heroicamente, mesmo que com algumas falhas, né, jogadores individualmente fazendo uma partida abaixo, como o próprio Juan Galto, como também o lateral esquerdo Diego Matos, não gostei, né, mas com outros que estavam bem na partida. A gente percebeu que Wagner
boas intervenções mais uma vez, Odivan, né, fazendo o torcedor do Náutico esquecer de Paulo Miranda nesse jogo, né, a presença do Vitor Ferraz fazendo aquela ligação com o Souza ali por dentro, né, em se entendendo até quando o Náutico estava sem a bola no setor de marcação, os pontas tentando dar um pouco mais de ofensividade à equipe. A peça que ficou também a desejar foi o Jael. Esse o torcedor do Náutico se pergunta para que veio aos aflitos, porque faz atuações bem abaixo daquilo que o torcedor estava imaginando, daquele Jael, Cruel, de outras equipes que estavam aí fazendo gols, né? Um jogador que já não atuava há um certo tempo e que com a camisa do Náutico não vem convencendo. Hoje foi mais um exemplo, não teria entrado com o Jael de titular e o Náutico também não tem uma opção adequada na reserva, até mesmo para as ausências do Jael. Falo do Júlio porque 3 minutos em campo o Júlio já tinha tomado um cartão amarelo, né? Às vezes falta um pouquinho mais de maturidade, obviamente que é um jovem, mas nem todo jovem, né, passa pela imaturidade. A gente percebe o exemplo do Caion, né, que é um cara que quando sai dos jogos, quando sai das partidas, a gente sente taticamente que a equipe cai em seu setor, com a ausência também de uma peça de reposição. O Náutico vai precisar se reforçar para a disputa da terceirona. E o primeiro tempo foi de um heroísmo do Náutico. Contra a arbitragem, contra a pressão do Cruzeiro, contra a torcida. Logicamente que com chances desperdiçadas que a gente lamenta, né, por essa bola não ter entrado. Mas um primeiro tempo onde o Náutico sai com a classificação. Aí no segundo tempo, né, o Náutico acaba tendo, né, o crescimento da equipe do Cruzeiro num gol fora de hora, um gol que acaba, psicologicamente falando, derrubando um pouco a equipe dentro da partida. Gol marcado pelo William, né, o lateral. A gente percebe que no lance, 5 atletas do Náutico estão envolvidos na jogada e apenas 2 atletas do Cruzeiro participam diretamente da trama do gol. Uma assistência e o gol marcado pelo William. Bola passa por Denilson, Mangabeira, Odivan, o próprio Diego Matos, até chegar no William para ele fazer 1-0. E a partir dali, o Náutico se perdeu um pouquinho nos contra-ataques. Não teve mais esse artifício em seu jogo. Estava se livrando mais da bola. Era a impressão que ele passava para o torcedor de tentar segurar esse resultado. E nessa de segurar o resultado, o Náutico acaba tomando o segundo gol do Richard, mais uma vez num erro defensivo. Se você perceber o cruzamento do William da direita, encontrando o volante do Cruzeiro, 5 atletas do Náutico saem em direção à trajetória da bola, enquanto 5 atletas do Cruzeiro, lá atrás, ficam livres de marcação. Eles não saem ao encontro da marcação de seu adversário. Os jogadores do Náutico saem ao encontro à trajetória da bola. E isso facilita o cabeceio do volante do Cruzeiro, que acaba já na reta final de partida, um gol marcado aí aos 44 do segundo tempo, assinalando aí a classificação da equipe da Raposa. Náutico suportou a pressão, teve poucas chances, mas competiu, né? Como eu digo, não seria leviano até de minha parte destacar que o Náutico não competiu nessa partida. Mas o Náutico fez o seu papel e dentro de suas limitações acabou ficando pelo caminho na Copa do Brasil. Lições a serem tiradas para a Série C e obviamente que a busca por reforços. Peças que possam fortalecer esse plantel. O Náutico vai precisar muito, porque hoje foi um jogo contra uma equipe de Série A, mas os próximos jogos não serão. E serão jogos até, em alguns contextos, bem mais complicados, porque são equipes que se equiparam tecnicamente, que têm o mesmo poder de investimento, e com isso os jogos ficam ainda mais equilibrados. A gente está vendo aí equipes de Série C que estão junto com o Náutico na iminência de tirar equipes da primeira divisão e se classificarem para as oitavas da Copa do Brasil. E cabe ao Náutico agora, nessa próxima semana, ver os erros, analisar essa partida, digerir por alguns dias. É óbvio que todos os alvirrubros, pela vitória em casa, queriam a classificação. Não veio, paciência, vida que segue. Agora é tentar o grande objetivo da temporada, que é esse acesso à Série B. Tem muito caminho a ser percorrido, mas a impressão em termos de competitividade hoje
deixou uma boa impressão, acredito que uma assinatura ali de que a equipe vai brigar em todos os jogos, se mantiver essa postura, se mantiver essa maneira de atuar dentro de partidas da terceira divisão, em casa, seja fora, né, num campeonato duro, árduo, que começa a partir do meio da semana que vem e que o Náutico vai ter que se adequar a ele mais uma vez. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o like nesse conteúdo, importante a sua participação através dos comentários e, claro, vem com a gente. Esse é o canal do Futebol Pernambucano, o canal do YouTube do Anderson Batista. Até mais!